Olá, bem-vindo ao canal Rádio Derby Paulista e hoje vamos falar sobre o jogo entre Palmeiras e o Corinthians, o maior clássico do futebol brasileiro em uma oitava de Copa do Brasil, né? Nesse jogo de ida, o Corinthians levou o melhor, com gol do Memphis Depay. Corinthians vence o seu maior rival por 1-0. Vamos falar da escalação das duas equipes, né? É importante salientar a escalação de duas equipes, né? Vamos começar com a escalação do Corinthians e depois vamos falar do Palmeiras. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranieri, José Martini, André Carrilho, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. E no Palmeiras entrou com o Everton, né? No gol, Giai pela lateral direita, Bruno Fux, Gustavo Gomes. No meio campo entraram com Aníbal Moreno, Facundo Torres, Maurício, Ramon Sosa, o paraguaio. Na lateral esquerda, Piquerez. E no volante, Lucas Evangelista. E no ataque temos o Vitor Roque, né, como um principal arma do centroavante. E o Vitor Roque fez um bom jogo, né, mostrou muita vontade, determinação, entrega, né? E vamos falar do primeiro tempo. O primeiro tempo, o Palmeiras tentou, né, algo a mais, né? Tentou encurralar o Corinthians, tentou procurar mais jogadas. Aos 15 minutos depois o Corinthians cresce. O Corinthians faz uma postura muito diferente, talvez um dos melhores jogos do Dorival pelo Corinthians, né? Você pode ver alguns jogos bons do Dorival pelo Corinthians, que são poucas, como o jogo contra Cruzeiro, como o jogo contra Inter principalmente, e o jogo contra o seu maior rival na Copa do Brasil, né? Nesse jogo em casa. Realmente o Corinthians fez um bom jogo. Agora, se o Dorival vai conseguir recuperar o time para a sequência do Campeonato Brasileiro, né? Mas pegando do ponto de vista desse primeiro jogo, e você for basear nisso, né, independente do que aconteça no próximo jogo, né, no Allianz Parque, você pensar o que foi feito no jogo de hoje, entre Palmeiras e Corinthians, o Corinthians talvez tenha uma perspectiva esperançosa no trabalho do Dorival e dar uma continuidade, porque o Dorival consegue arrumar uma defesa e o Corinthians consegue ter algum jogo coletivo, e principalmente a gente vai ter que falar do trio Garro, Yuri e Memphis, né? O Memphis melhora muito quando joga com o Yuri Alberto, né? Não tem negável, o Yuri Alberto ainda está fora de ritmo, né? Voltou da lesão, somente jogou 45 minutos contra Botafogo e já mostrou que ele é diferente. O Yuri Alberto, ele acrescenta muita coisa para essa equipe do Corinthians, ele ajuda muito o Memphis Depay, porque o Memphis Depay consegue melhorar esse desempenho, estava muito sendo criticado. E Rodrigo Garro, né? A gente tem que falar também sobre isso. Rodrigo Garro foi muito marcado, não apareceu muito, mas o Corinthians mostrou algo diferente, né? A gente tem que falar do ponto de vista diferente dos dois maiores rivais, né? Momentos diferentes. Assim como em 2014, o momento das duas equipes era diferente também. Hoje o momento do maior rival do Corinthians, que é o Palmeiras, é diferente, briga pelos títulos e tá lá em cima, está brigando, né? Enquanto o maior rival do Palmeiras, o Corinthians, tem problemas políticos, tem problemas de bastidores, tem dificuldade financeira, mas o Corinthians tem algo diferente desde a época do ano passado, né? Que é jogar com muita raça, muita entrega, muita vontade em um clássico, né? E tem mostrado já desde o ano passado, né? Porque o Corinthians estava tendo dificuldade de jogar contra o seu maior rival desde o comando do Abel Ferreira, né?
que é vencer o clássico, né? E o Corinthians mostrou entrega, mostrou vontade, mostrou raça, né? E ontem foi provado isso, né? De que houve isso. O primeiro tempo o Corinthians foi melhor no jogo, né? Principalmente a parte de 15 minutos, depois teve pênalti, né, que o Yuri Alberto desperdiça, né? A gente pode chegar aqui e falar sobre o Yuri estava fora de ritmo, que o batedor deveria ser Memphis Depay, e o Yuri Alberto acredito que bateu bem. O Everton também teve seu mérito. Também temos que dizer que o Yuri, ele não bate tão em cima, né? Ele poderia ter feito isso para poder dificultar um goleiro de bater um canto mais em cima. Isso poderia dificultar o trabalho do goleiro, né? Pontos positivos, né? O Gustavo Henrique é o melhor zagueiro do Corinthians. O André Ramalho tem melhorado o seu desempenho, ao menos tanto no jogo contra Cruzeiro quanto no jogo contra o Palmeiras, né? O Botafogo também. E Matheus Bidu fez uma partida razoável, né? Não se sabe o que aconteceu com o Angeleri depois de um grande campeonato paulista, né? Talvez o estilo de jogo não encante o Dorival, né? André Carrilho, hoje eu não posso falar mais de defender o André Carrilho por estar escalado em fora de posição. Hoje, André Carrilho joga na posição que ele gosta, que é segundo volante. Ranieri joga mais para fora e Ranieri é o melhor jogador em campo, na minha opinião. Ranieri mostrou entrega, mostrou totalmente o que é jogar um Palmeiras e Corinthians, né? Totalmente uma entrega, a vontade e também na saída de marcação, né? Isso tem mostrado isso. No primeiro tempo, depois, o Palmeiras teve duas chances, né? Uma bola tirada pelo André Ramalho e depois outro que foi desviado em Gustavo Henrique, né? Depois, no segundo tempo, o Abel tem essa capacidade, né? O que mostra de que porque ele é o melhor treinador do futebol brasileiro. Qual é a grande qualidade do Abel Ferreira? É conseguir se adaptar ao cenário de cada jogo que ele consiga. O Corinthians no primeiro tempo, de forçar muito a saída de bola do Palmeiras, né? De pressionar lá em cima, isso mostrou nitidamente que segundo tempo cansou. O Corinthians parou de jogar no segundo tempo, né? E o Palmeiras conseguiu encaixar algumas peças e de jogar um jogo muito mais direto, de transição rápida, que é uma característica dessa equipe do Abel Ferreira, né? De apostar nos jogadores que têm velocidade, como o Estevão, como o Vitor Roque, né? E mostrou, né, isso claramente. O Palmeiras teve alguma chance para fazer o gol também, né? O André Ramalho tira. No segundo tempo, no final do primeiro tempo, o Palmeiras mostrou mais chance. E no segundo tempo, foi lá e cá. É um jogo, as duas equipes mostrou que não queria um perder para o outro e mostrou essa qualidade. No segundo tempo, o Palmeiras conseguiu encaixar melhor, né? O Palmeiras consegue melhorar seu desempenho, de ter mais controle de bola. E não seria injusto se fizesse um gol, mas no melhor momento do Palmeiras acontece diferença. O Rodrigo Garro é diferente. O Rodrigo Garro cobra rápido a falta. Mateuzinho dá de mão beijada a bola para o Memphis Depay. E Depay faz um gol, né? Seu primeiro gol em clássico, que era uma crítica ao Memphis, porque ele cobra muito para fazer esse tipo de coisa, né? E ele resolveu, né? Eu prefiro pagar, né, 4, 5 milhões para o Memphis Depay do que pagar 300 para o Romero, para o Thales Magno, que não vai resolver os seus problemas. E Memphis Depay resolveu, ele está aí para isso. E o Roberto ainda está muito abaixo
da sua melhor condição física. Quando tiver sua melhor condição física, a gente dá para avaliar se ele está bem ou está mal. Até seu lesão era o melhor jogador do Corinthians, porque naquele momento não tinha Garro. E Palmeiras, podemos dizer que encontrou o gol, né? Bola do Gomes, e Maurício entrou sozinho e fez gol de empate. Na minha opinião, é muito duvidosa esse tipo de lance de ser, né, fora do jogo, né? Para mim, acredito que esse gol seja legal, não sei, né? Deveria ter implantado o semiautomático que o presidente da CBF prometeu, né? Palmeiras enfraquece nas trocas da saída do Sousa e do Vitor Roque e a entrada do Flaco Lopes, né? E não consegue mais ter o mesmo fôlego, né? Foi um jogo que talvez se fosse um empate não seria injusto, talvez se fosse 1-0 para o Corinthians não seria injusto, e também 1-0 para o Palmeiras não seria injusto, porque é um jogo muito equilibrado, mostrando o que é um clássico, o que é um super clássico, clássico do Palmeiras-Corinthians, talvez o maior clássico da América do Sul, e tem provado, ao menos, esse primeiro jogo da ida do Copa do Brasil. No jogo de volta, podemos falar se o Corinthians vai entrar jogando para defender, como fez no clássico contra São Paulo, ou vai querer jogar também, né? Então é uma questão que a gente tem que falar depois, né? Foi um jogo muito emocionante, principalmente para o torcedor. Bom para o espetáculo, né? A parte disso, o Palmeiras também teve sua chance. No segundo tempo teve mais posse de bola, né? Tentou algo mais, mas o Corinthians tem jogadores diferentes naquele momento, como o Garro, depois o Depay, que resolveu o problema, né, pro Corinthians. E Palmeiras vai ter jogo de volta semana que vem, né, em casa, no Allianz Parque, e falaremos sobre isso no próximo vídeo. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau.